Subtração de vetores. Exemplo 1. Na figura estão representados os vetores A e B com módulos, respectivamente, iguais a 4 e 5. Determine o módulo do vetor x para o seguinte caso. Vetor x é igual a 2 vezes o vetor b menos 3 vezes o vetor a, onde o vetor a e o vetor b fazem um ângulo de 90 graus entre si. Realizando o cálculo por partes. O vetor b ele foi duplicado. Então, ele aumentou o módulo e permaneceu na mesma direção e no mesmo sentido. O vetor A, ele triplicou o módulo, porém, como tem um negativo na frente, ele inverteu o sentido. Organizando a imagem como na equação. X, que é o vetor x, é igual a 2 vezes o vetor b menos 3 vezes o vetor a. Logo, o vetor b ele foi duplicado o seu módulo, mas permaneceu com a mesma direção e sentido. O vetor a foi triplicado o seu módulo, mas mudou o sentido e permaneceu na mesma direção. Aplicando a lei dos cossenos para esse caso, nós temos o vetor x ao quadrado é igual a 3 vezes a ao quadrado, mais 2 vezes b ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes a, vezes 2 vezes b, vezes o cosseno de menos 90. Como o cosseno de menos 90 é igual a zero, nós teremos que 3a ao quadrado mais 2b ao quadrado é igual a x. 3 vezes 4 ao quadrado mais 2 vezes 5 ao quadrado, que vai ser igual a 12 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que vai dar 144 mais 100, ou seja, 244. Então, o vetor x vai ser a raiz de 244. Que é igual a 15,6. Exemplo 2. Considerando os vetores A e B da figura, onde o módulo do vetor A é 5 e o módulo do vetor B é 6. Determine o módulo do vetor x tal que 2 vezes o vetor B é igual a 4 vezes o vetor A menos 2 vezes o vetor x. O vetor A forma um ângulo de 60 graus com o vetor B. Realizando as operações algébricas com os vetores, nós teremos 2 vezes o vetor B é igual a 4 vezes o vetor A menos 2 vezes o vetor x. Passando o vetor x para o outro lado da igualdade, nós teremos 2 vezes o vetor B mais 2 vezes o vetor x é igual a 4 vezes o vetor A. Agora, isolando o vetor x, nós teremos 2 vezes o vetor x igual a 4 vezes o vetor A menos 2 vezes o vetor B. Passando o 2 dividindo, nós teremos que o vetor x é igual a 4 vezes o vetor A menos 2 vezes o vetor B dividido por 2, que vai resultar que o vetor x é igual a 2 vezes o vetor A menos o vetor B. Então, modificando o gráfico, nós teremos que o vetor A foi ampliado o seu módulo, ele foi multiplicado por 2, e o vetor B mudou de sentido, mas não alterou o seu módulo.
Aplicando agora a lei dos cossenos, nós teremos o vetor x ao quadrado é igual a 2 vezes o vetor a ao quadrado, mais o vetor b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 60. Fazendo as substituições, nós teremos que o vetor x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 6 vezes 0,5, que vai dar 100 mais 36 menos 60. O vetor x ao quadrado vai ser igual a 136 menos 60. O vetor x ao quadrado vai ser igual a 76, onde o vetor x é igual a raiz de 76, o módulo do vetor x. Logo, o módulo do vetor x vai ser igual a 8,7.